Olá, maravilhosas! Como vocês estão? Espero que bem. E hoje a gente vai falar sobre o livro escolhido para o nosso grupo de leitura, A Coragem de Ser Imperfeito. Sejam bem-vindas, Gabi, Dayana. Vocês já conhecem esse livro? Já ouviram falar dele? Tem interesse de ler? Já leu? Coloquem aí nos comentários para mim e se puderem ir enviando aí para algumas pessoas que vocês acham que vão se beneficiar, a gente vai falar de muita coisa. Olha, eu vou falar de conteúdos práticos para aplicar na sua vida desse livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu vou falar o que significa viver com ousadia para Brené Brown. Eu vou falar o que é abraçar a vulnerabilidade nesse livro e como que a gente pode aplicar isso de forma prática na nossa vida. A Gabi já ouviu falar, a Dayana já leu, maravilha. E também vou falar do nosso próximo grupo de leitura com esse livro que vai acontecer. Eu vou dar todas essas informações mais para o finalzinho da live, então fica aí comigo que vocês vão gostar aqui do que eu preparei para vocês. Tem todo um roteirinho aqui a ser seguido. Bom, eu vou ler uma frase aqui para vocês, muito interessante para a gente iniciar essa live refletindo sobre isso. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. E ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. Esse livro, gente, é uma esfrega a verdade na nossa cara o tempo inteiro, porque a gente vive numa sociedade que cobra muito a perfeição, né? Da gente sempre estar dando conta de tudo, com tudo no horário certo, da melhor forma possível, né? Da gente agir na vida, buscar nossos objetivos, alcançar, né, as nossas metas e tudo. E quando a gente não consegue dar conta desse tudo, ou não consegue dar conta de alguma coisa, vem aquela sensação, aquele sentimento de insuficiência, da gente não se achar boa o suficiente, porque a gente vive numa sociedade patriarcal e capitalista, onde o que é mais valorizado é o ter que o ser. Então, você é medido, o seu valor é medido e você aprendeu a se medir também pela quantidade de vitórias que você consegue alcançar. Só que a vida não é feita só de vitórias. Os erros fazem parte da nossa trajetória. Errar faz parte do processo. É bom errar. Imaginem os cientistas, quantas vezes eles erram numa fórmula para achar uma vacina, para achar, não sei, para descobrir alguma coisa. Quantas vezes eles não erram para poder depois acertar? A gente vive numa sociedade onde o erro é massacrado, é discriminado, é ruim errar, né? Quantas vezes a gente ouve: ai, eu fui tão burra, errei não sei o quê, né? Quando na verdade você ficou mais próximo do caminho, do ponto onde você quer chegar, porque você agora pode se desviar daquele erro ali. Opa, não é por aqui. Então eu tenho que mudar a minha rota, alterar a minha rota. Que bom que eu errei logo.
Que bom que eu errei no início, porque aí eu posso consertar, eu posso treinar mais para conseguir me tornar melhor, me tornar uma pessoa melhor, né? Ou melhor naquilo, naquela prática, naquela técnica que você vai utilizar ou vai fazer, seja na sua família, seja como mãe, seja no seu trabalho e seja com você mesma. Porque muitas vezes nós somos as nossas próprias carrascas, não é verdade? Escrevam aí se vocês acham que vocês se cobram demais. Eu me cobro absurdamente. Quando eu li esse livro, eu tomei assim vários tapinhas, sabe? Na carinha, assim, pá, 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 pá. Porque eu entendi que eu estava tentando o tempo todo me adequar. Eu entendi que eu estava o tempo todo tentando me encaixar. Onde? Num modelo patriarcal e capitalista que a gente vive, né? Então, o que é o modelo patriarcal, por exemplo? O modelo patriarcal é aquele que privilegia a energia masculina e deixa a desejar, e ele sente que é mais fraca, ele desvaloriza a energia feminina. E todos nós temos as duas energias dentro de nós mesmos, né? É a famosa Yin e Yang, né? A Yang é a energia masculina. E o que é essa energia masculina? É a energia da ação, de ir fazer, de ir para fora, de exteriorizar, né? E alcançar, eu vou para a luta, eu vou conquistar, eu vou guerrear, eu vou fazer, eu vou acontecer. Claro que tem muito mais coisa sobre isso, sobre energia, as energias, né? E a energia Yin, o que é? É a da intuição, é a do sentir, é a do planejar, é a do refletir, interiorizar, ficar quietinha aqui, pensando, refletindo, analisando. Como que uma energia masculina, a Yang, por exemplo, pode ser melhor que a Yin? Se, na verdade, elas se complementam. Elas são indissociáveis, não dá para separar. Nós temos as duas energias dentro de nós. E aí, quando a gente está entranhada ali no perfeccionismo, o que acontece? A gente se cobra tanto de fazer, de dar conta de tudo, de ir para o mundo, de ser a mulher perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita, que a gente não para olhar que o que mais importa é o nosso processo, é o caminho que a gente vai traçando até chegar na sua excelência, de você dar o seu melhor. E o seu melhor hoje não é o seu melhor de amanhã, não é o seu melhor daqui a um mês, daqui a um ano. Não, porque até lá você já vai ter vivenciado tantas coisas, vai ter se transformado tanto, que o seu melhor já vai ser outro. Não necessariamente melhor ou pior, mas você vai estar com mais prática, você vai ter treinado mais, você vai ter cometido mais erros. Olha isso, se liga nesse insight. Quanto mais erros logo no início do processo você comete, mais rápido você vai chegar ao seu objetivo e às suas metas, porque você vai eliminando o que não deu certo. Você vai aprimorando as suas qualidades, as suas habilidades. E aí você vai, quanto mais você treina, melhor você fica. Então, a Brené Brown, nesse livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito, vou mostrar ele aqui de novo para vocês, para quem está chegando aí. Gabi falou aqui, eu me cobro muito. Várias pessoas aqui chegando. Ótimo, deem os coraçõezinhos, que aí o Instagram vai entregando, né? Então, quanto mais a gente treina, mais a gente se aperfeiçoa,
Como é que uma mãe de primeira viagem se cobra tanto de ser a melhor mãe do mundo, a mais dedicada, mais, né, os horários certinhos da alimentação do filho e etc., se ela está sendo mãe pela primeira vez agora? Ela vai cometer erros. Os pais cometem erros. E a gente tem que normalizar isso. Normalizar o erro, aceitar o erro, acolher o erro. E eu falo isso para vocês, falando para mim também. Porque eu venho de uma criação, eu venho de um ambiente onde eu me tornei perfeccionista. E venho tentando quebrar isso, desmistificar isso, me aceitar mais, me acolher mais, né? Confiar mais no processo. É diário, gente. É um trabalho, é um processo diário, porque a gente vai aprendendo mesmo, a gente vai apreciando o caminhar, né? Tem uma frase linda, eu não lembro se é de uma lenda budista, que fala assim: caminhante, o caminho se faz caminhando. Então o caminho já não existe, porque você é um ser único, você é um ser exclusivo, é único. Então o seu caminho também é único. A forma como você vai alcançar os seus objetivos não vai ser igual da influencer, da moça bonita, da atriz, do cantor, de quem você admira numa rede social. Porque ele tem o caminho dele, você tem o seu caminho. Então, muitas vezes, a gente fica se comparando com o palco dos outros, não tem essa frase, né? Que a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro. Então a gente vê uma mulher super sarada, bonita, atlética lá no Instagram dela, né? Fazendo aquelas coisas, mas esse é o trabalho dela. Ela precisa vender a imagem dela daquela forma. Então, às vezes, puxa, eu queria aquela barriga tanquinho. Puxa, eu preciso me livrar dessa pochete aqui, né? Mas você tem uma rotina, você tem várias outras questões na sua vida que não são iguais às que ela tem. Ah, vai que a mulher tem uma nutricionista, tem uma funcionária na casa, tem uma babá, tem uma estilista, trabalha não sei aonde, onde ela tem uma rede de apoio tão grande que fornece a ela poder caminhar desse jeito. Então, quando a gente fala de a coragem de ser imperfeito, são tantos os aspectos que a gente pode analisar que as pessoas falam assim, eu não sou perfeccionista. Mas quando a gente fala assim, eu não gosto de... Por exemplo, que você é uma empreendedora. Eu não gosto de gravar vídeos, porque eu não gosto de aparecer, eu fico insegura, eu fico gaguejando, ou eu não gosto do meu cabelo, da minha boca, do meu dentinho torto. Eu tenho um dentinho torto aqui que aparece direto, ele me incomoda um pouquinho, mas ele não me impede de fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu estar aqui com vocês hoje, eu estar aqui fazendo essa live e falando sobre esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que é tão transformador e é tão profundo, é muito mais importante que o meu dentinho torto, que o meu cabelo aqui, que eu estou em transição capilar, voltando para os meus cachos. E é uma coisa muito difícil para mim, porque eu penso assim na minha aparência, a gente quer se sentir bonita, não para os outros, mas para a gente mesma, sabe? E aí, vencer esses pequenos obstáculos, dificuldades, desafios da vida é difícil. Mas a gente tem que pensar sobre isso para poder identificar qual é a emoção, qual é o sentimento que eu estou sentindo agora por causa dessa situação que aconteceu. E se colocar no lugar de quem
é um principiante, é um iniciante. A não ser que você realmente já seja um veterano, e aí você já vai deslanchar muito mais no que quer que seja da sua vida. Por exemplo, você teve um filho, é o seu primeiro filho, você vai cometer vários erros. No segundo filho, você já não vai cometer tantos erros quanto você cometeu naquele, ou vai cometer outros erros que não aconteceram nas situações com o primeiro. Imaginem um atleta, um corredor, maratonista, né? Ele passa o ano inteiro treinando para chegar um dia e correr a maratona. É isso, gente. A vida se trata disso. A vida se trata da gente entender os nossos processos, acolher os nossos processos, os nossos erros, né? E cada vez mais tentar ser melhor, sim, dar o seu melhor, mas sabendo que o seu melhor é único, porque você é um ser único. Então você não pode se comparar com outras pessoas, porque não existe a meritocracia, né? A meritocracia é uma falácia, porque você só pode analisar algo como sendo mérito se todos saíssem das mesmas condições para alcançar algo, mesmo objetivo. E não é. Imagine quantas mães não têm rede de apoio. Imagine quantas pessoas não tiveram oportunidade de estudar o que você estudou, ou se você não teve a oportunidade. Então, é torturante você se colocar nesse lugar de comparação. Não tem como. Você nasceu na sua família, você nasceu naquele ambiente, naquela cidade, você teve aquelas oportunidades de estudo, de trabalho, que outros não tiveram, que outros tiveram outras melhores ainda. Então, a coragem de ser imperfeito é a gente realmente aceitar as nossas vulnerabilidades, aceitar que quanto mais você entender sobre si mesma, sobre o seu autoconhecimento, né, tão famoso aí que todo mundo fala, né, mais você vai ter autoconfiança para agir na sua vida com mais autenticidade. E aí, vamos falar aqui do livro. O livro oferece várias estratégias práticas para a gente aplicar no dia a dia. Coragem de ser imperfeito, né? Então eu falei aqui da aceitação da nossa vulnerabilidade. Peraí, eu preciso estudar mais um pouquinho. Peraí, eu preciso treinar mais essa minha habilidade. Eu preciso ler de novo para entender. Eu preciso ler 2, 3 vezes para entender isso aqui. Peraí, o outro leu uma só e já compreendeu e já tudo. Poxa, nerd, né? Caramba! E eu estou aqui na terceira lida já. E daí? E daí? O outro é o outro. Você é você. Mande essa live para as pessoas aí e deixem os seus coraçõezinhos, né? Então, quando a gente... E uma frase, eu vou ler uma frase da Brené Brown desse livro, que é a seguinte: quando fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, a aceitação e a criatividade. Então, quando fugimos dessas emoções, medo, mágoa e decepção, por exemplo, a gente evita viver experiências na nossa vida que talvez fossem maravilhosas. Quantas vezes você não já ouviu alguma mulher dizendo, por exemplo, que homem é tudo igual? Mulher é tudo igual. São sintomas de que essa pessoa se frustrou e está tentando não vivenciar aquilo novamente. Você deixa de viver um amor ou algo uma relação que possa ser maravilhosa, gostosa, intensa, onde você vai experimentar outras coisas, vai entrar no universo de uma outra pessoa e ela no seu, por medo
de uma frustração futura que pode acontecer ou não. Então, quando a gente foge, né, das emoções, caramba, eu tô com medo de me entregar para essa pessoa. É claro que a gente tem que ir com cuidado, né? Mas eu tô apaixonada, eu não posso me apaixonar por essa pessoa porque eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar. Ou então, vou entrar nesse trabalho, eu não posso falar tal coisa numa reunião. Ou, ai, a minha filha não pode ouvir eu falando isso, imagina, ela vai se decepcionar comigo. Né? Então, isso tudo são características de que você não está vivendo a sua vida plenamente, como a Brené Brown fala. A Brené, ela teima nisso, né? Ela fala que para ter uma vida plena, para viver com ousadia, a gente tem que ter coragem, a gente tem que se colocar na arena da vida. Por exemplo, quem tem medo de avião, né? Ah, eu não viajo de avião de jeito nenhum. Olha quantos países você está não vivendo, né? Não conhecendo, quantas culturas, quantas coisas. Então, é a gente se basear no medo para agir. E a Brené Brown fala justamente sobre isso, né? Da gente ousar. Vamos ver, vamos continuar aqui. Ela fala também da prática da gratidão. A prática da gratidão, quem ouviu falar aí? Alguém já ouviu falar da prática da gratidão, que ela traz benefícios para a saúde mental? A gratidão, ela libera dopamina no nosso cérebro. E você ser grata todos os dias, você ter uma prática de gratidão todos os dias, vai melhorar até a sua imunidade. Você já pensou nisso? Porque libera o hormônio da dopamina. A gente está falando de química, né? As químicas que acontecem no nosso corpo. Então, isso influencia na sua imunidade. Existem os hormônios da felicidade aí, né? Eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas tem endorfina, ocitocina, dopamina, né? Não sei se são esses três ou tem mais. Se alguém souber, coloca aí. Quanto mais esses hormônios são liberados na nossa corrente sanguínea, melhora a nossa imunidade. Olha só, a melhora mental, melhora física, né? Nosso corpo é incrível. A gratidão é reconfortante, Rosane falou. Patrícia falou que sim, já ouviu falar que é gratidão. Então, outro ponto do livro, estabelecer limites. Aí pega, né, gente? Quem aí tem dificuldade com estabelecer limites? Aí vocês vão me dizer assim, ah, não, eu sei botar muito bem os meus limites. Eu falo aqui não, aqui é o meu espaço, aí é o seu e pronto. Quem aí tem dificuldades de impor limites? Aí você fala isso, talvez, para sua família, você consiga impor limites. Talvez para um companheiro você consiga impor limites. Mas você consegue impor limites no seu chefe? Você consegue impor limites para os seus clientes? Se você é um autônomo, um empreendedor, você consegue, aí fica mais difícil, não fica? Aí você tem aquele cliente que te liga 10 horas da noite, te manda mensagem no domingo, perguntando coisas das suas horas, né? Sei lá, do seu serviço ou alguma coisa. Você consegue impor limites? O WhatsApp, gente, acabou com os nossos limites. Porque a gente começa a ficar ansioso para responder aquilo ali. Olha, eu admiro muito as pessoas que não olham o celular. Meu irmão faz isso. Ele não olha o celular domingo, sábado muito pouco, só outras coisas, não responde. Mas quem tem essa característica do perfeccionismo fica coçando o dedo ali, ai, meu Deus, tem que responder.
Ai, por que essa mulher foi me mandar mensagem hoje? Hoje é domingo, gente, que absurdo, isso não é para fazer. Por que ela não deixou para perguntar segunda? Quais são os limites que você tem mais dificuldade de impor? Me respondam aí. Ó, Patrícia tá falando, eu não consigo, Rosane, é um exercício constante. A Michele tá falando, eu respondo. Por que que a gente consegue impor limites para os nossos filhos, no marido, sei lá, nossos pais, e para os nossos clientes a gente não consegue? A gente está agindo no medo de perder, que a Brené Brown fala ali, do sentimento de escassez, quando a gente age no medo, né? E para o nosso chefe que pede, faltando 20 minutos para terminar o expediente, pede para a gente fazer um trabalho, um serviço ali que vai durar 1 hora. E quem trabalha home office, né? E aí o chefe manda mensagem a qualquer hora, manda reunião, como se você não tivesse o horário de descanso, o horário da finalização do trabalho, o horário do almoço. Então, impor limites também é uma das coisas que a Brené Brown fala aqui no livro, né? De como a gente pode estabelecer limites saudáveis para proteger o quê? A nossa vulnerabilidade, né? E aí, gente, como é que a gente sabe qual é o nosso limite? O autoconhecimento traz isso para a gente e eu queria perguntar para vocês isso. Como que você sabe quais são os seus limites? Um exercício constante, a gente consegue saber quais são os nossos limites através dos nossos valores. Quais são os seus valores inegociáveis? Pensa nisso. Quais são os seus valores inegociáveis? Vou dar um exemplo. Para mim, a minha liberdade, a minha autonomia são inegociáveis. E como é que eu utilizo isso para impor limite no outro, nas outras pessoas? Entende como que é a reflexão? Estamos aqui no Reflexões sobre o Feminino. A gente tem que refletir, né? Então, por exemplo, se eu conheço uma pessoa, né? E essa pessoa é muito controladora, um homem, por exemplo. Se eu conheço um homem que ele é muito controlador, ciumento, vai implicar com a forma que eu me relaciono com as outras pessoas, ou como eu me visto, ou como eu me expresso, alguma coisa assim, o que ele está fazendo? Ele está cerceando a minha liberdade, a minha autonomia de ser quem eu sou. E se a liberdade e a autonomia são valores inegociáveis para mim, qual é o limite que eu imponho nessa situação? Eu não vou me relacionar com uma pessoa dessas. Por quê? Porque, gente, ninguém muda por ninguém. É triste, mas é verdade. A gente não muda por causa do outro. Você não vai mudar o seu companheiro. Você não vai mudar o seu chefe. Eles vão continuar sendo quem eles são. Então, assim, a lorota que contam pra gente do patriarcado, né? É que a mulher molda o homem, né? É que a mulher dá um jeitinho dela ali, né? Mas até quando? Até por vamos lá, sendo muito flexível aqui, por algum tempo, pode ser que sim, mas logo isso vem à tona, porque aquilo não é verdade, aquela pessoa não está sendo verdadeira, e a gente não consegue manter uma máscara por muito tempo, e aí a gente se frustra, a gente se decepciona. Então, quais são os seus valores inegociáveis? Essa é a primeira lista que você tem que fazer. Pega papel e caneta e escreve aí.
A minha, por exemplo, aqui, só liberdade, autonomia, independência, né? E mais o quê? Quais são? Minha família, né? Por exemplo, um valor inegociável. Eu sou monogâmica, então não vou aceitar alguém que não seja monogâmico, ou não, eu sou uma pessoa mais livre nos relacionamentos, eu gosto de ter uma relação mais aberta, né? Então, isso são acordos que você vai fazer com o outro, né? E aí que tá o limite, né? Eu sou assim, então eu não me relaciono com tais pessoas, eu sou assado. Eu tô falando de relacionamento amoroso aqui, tá, gente? Não é pra gente excluir quem não concorda com a gente, não. Pelo amor de Deus, não é isso, não. Tá? Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Rosane falou, minha paz. Boa noite, Valéria. Boa noite aí para quem tá chegando, tá? Então, quais são os seus valores inegociáveis? Você vai fazer uma lista aí, para você poder identificar quais são os seus limites, seja na família, seja no seu relacionamento amoroso, seja no trabalho, seja com seus filhos, seja até com as suas amizades. Então, a gente tem que ter isso bem definido para poder a gente conseguir realmente estabelecer os limites. Porque, imagina, se você não impõe os limites ao seu chefe também, em algum momento você vai entrar numa estafa mental. Você vai entrar num estresse, vai ficar estressada. E aí você está ultrapassando os seus limites. Entende? Com jeitinho, com estratégia, observando a situação e se compreendendo, se entendendo e principalmente se aceitando como você vai ter mais qualidade de vida, você vai ter melhores relacionamentos, você vai ter relacionamentos com mais qualidade. Não é isso que a gente quer? A gente não quer ser feliz? Então, respeitar a si mesma é a primeira de todas as coisas aí, né? Porque quando você se respeita, o outro te respeita. Porque você ensina o outro a agir com você da maneira como você age consigo mesma. É através do exemplo. Não adianta falar que você quer ser respeitada, que você quer que o outro divida as tarefas com você e etc. Se você não faz isso, se você não tira o tempo do seu autocuidado, se você não estabelece que dessa hora até essa hora é o meu horário de descanso, pode cair o mundo, eu vou descansar aqui. E aí você está mostrando para o outro que eles têm que respeitar o seu horário de descanso, o seu horário do autocuidado. E aí isso você pode usar para diversas situações, né? E isso tudo vem da onde? Coragem de ser imperfeito, né? Porque nós somos imperfeitas. Beleza. Então agora eu vou entrar na parte do que significa viver com ousadia para Brené Brown em A Coragem de Ser Imperfeito. Aí eu tenho que ler uma frase para vocês do livro, que é a definição dela, né? Do que é viver com ousadia. Então vamos lá. Ser perfeito a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela, um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa num trabalho, você está com vergonha de dar aquela ideia, ou o que eles vão pensar de mim se eu falar isso, né? Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, ou seja, com esse medo de viver, de se expor, né? Nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade.
Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Então, a gente entrou agora aqui no tema viver com ousadia. O que era isso para Brené Brown, né? Para quem está entrando aí. Deixa eu ver aqui. A Bela colocou: começar julho com esses conselhos é bom demais. Só aprendizado. Gratidão, Dani. Eu que agradeço vocês aqui. Então, a gente vai... Eu estou divulgando o grupo de leitura de A Coragem de Ser Imperfeito, que ganhou na nossa votação. No final da live eu vou falar sobre o grupo de leitura, ok? Então, gente, a parte principal aqui é vivermos de julgamentos e críticas. Se vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar e deixar que nos vejam. Não viver de julgamentos e críticas, né? Porque a gente... Repetindo aqui, mas muita gente não estava aqui no início. Nós somos as nossas piores carrascas. As algozes de nós mesmos. Só com um chicotinho aqui nas costas, ó. Tá. Eu não sou boa o suficiente, eu não consigo. Eu me atrasei. Eu devia ter feito e não fiz, né? E aí a gente olha pro outro, olha como ela consegue. Olha o cabelo, olha o corpo, olha a aparência daquela pessoa. Eu também queria, né? Poxa, olha o dinheiro que o outro cara tem ali, a pessoa tem. Nossa, né? É isso, gente. A gente não comparar os nossos bastidores com o palco dos outros, porque nós não viemos das mesmas condições que os outros vieram. Nossa trajetória é única, o nosso caminho é único. Então, você só pode ser quem você é. Lidar com a sua realidade, né? Você pode aprimorar suas habilidades. E como é que você aprimora suas habilidades? Errando. Os erros fazem parte dos nossos aprendizados, da nossa melhora. Então, vamos desmistificar essa coisa de que o erro é ruim, o erro é sinal de fracasso, né? Tira isso da sua cabeça. Errar só vai fazer você saber que não é mais para ir por aquele lado, você vai para o outro lado. Se coloque no lugar de um iniciante, de um aprendiz. Tá, esse aqui não deu certo. Como é que eu posso fazer para que dê certo? O que eu preciso mudar no meu pensamento ou nas minhas ações e atitudes para que eu possa dar o melhor de mim, para que eu possa ainda ser melhor do que eu já sou, para ficar melhor nisso que eu faço. Então, é a gente sair desse olhar do eu não consigo, a outra é melhor, o outro profissional consegue, é mais inteligente, é não sei o quê. As nossas habilidades podem ser melhoradas. Lembra do maratonista que eu falei há pouco? Ele treina 1 ano inteiro para correr a maratona. Um dia ali, segundos da maratona. Então, a gente tem que se preparar mesmo, a gente tem que se dedicar, a gente tem que fazer esse esforço para se melhorar, mas não levar para o perfeccionismo que adoece, né? De que a gente não é boa o suficiente, de que a gente não deu conta de tais coisas. Valorizar o nosso tempo de descanso, como eu havia falado no início, das energias Yin e Yang, que são indissociáveis, né? Valorizar que a gente não tem que ir só para ação, para luta, para guerra, para conquistar, que faz parte da energia masculina Yang. A gente também tem a energia Yin dentro da gente, do descanso, da intuição, do olhar para dentro, do planejar, do criar estratégias, do refletir, do interiorizar, do sentir, do respirar. Isso é tão importante quanto ir para a luta. E aí você tem que achar que isso é produtividade também. Descansar também é produtividade. Ir à luta também é produtividade. Mas as duas coisas são.
é não se sentir culpada por se autocuidar, por descansar, por tirar férias, por estar num sábado e domingo, num fim de semana na praia e não responder ao chefe. E não olhar para as demandas do trabalho porque você está descansando. Não responder o celular ali, o WhatsApp, quando você está no seu momento de descanso, das férias, da noite. Isso é autocuidado. Isso é impor limites. Beleza? Então, vamos continuando lá. Então, a gente está falando agora do quê? Do enfrentar o medo, da definição de ousadia da Brené Brown, né? Viver, uma frase dela, viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim. Se a gente se colocar nesse lugar que eu falei do aprendiz, né? Da pessoa que olha para os erros para aprender com eles e não para se martirizar e não para se vitimizar, né? Eu não sou boa o suficiente, eu sou incapaz, eu não consigo, ai, não sei o quê. Então isso vai pro medo, para a sensação de escassez, né? E eu falo isso para vocês, falando para mim também, tá? Eu vou assistir essa live aqui depois, porque ninguém realmente, por mais que a gente leia esse livro maravilhoso, né? O conhecimento incrível que a gente... Às vezes a gente só sabe teoricamente, mas a gente não pratica no dia a dia. A gente se compara, a gente fica se colocando nas caixinhas. Muitas vezes a gente nem sabe. Às vezes é inconsciente. Mas é o famoso clichê, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Eu tô aqui. Boa noite, Alessandra. Aqui, ó, Rosane colocou por se aposentar, né? Quais são esses medos? Eu fiz umas perguntas maravilhosas aqui. Vou falar aqui para vocês. Espera aí, só um minuto. Olha isso, né? Enfrentar o medo. Quais são os maiores medos que você enfrenta atualmente? Como começar a enfrentá-los com mais coragem? Escreve isso aí no seu papelzinho aí. Você acha que viver com ousadia significa aceitar a possibilidade de falhar? Por quê? Difícil, né? Super difícil isso. Quais são os maiores medos que você enfrenta atualmente? Escreve aí. Como começar a enfrentá-los com mais coragem? A gente tem que fazer essa identificação dos nossos medos para poder lidar com eles. E a gente faz isso identificando as emoções, né? O medo é uma emoção. Então você olha para ele, você não foge dele, não evita viver as coisas porque você está com medo. Você olha para o medo e você identifica ele e você fala: como eu posso fazer? Como eu posso agir com medo mesmo? Porque se isso vale a pena para mim, se isso é um valor inegociável meu, eu tenho que continuar. Lembra da Dory, do Procurando Nemo? Gente, adoro. Continue a nadar, continue a nadar. Então você tem que estar em movimento, porque a vida acontece no movimento. Não para, não estagna, não senta à beira do caminho, como a Brené Brown fala para a gente não fazer. Agora, seja um pouco racional e seja também aquela pessoa que sente, que intui, né? Que se ouve, que se escuta, né? Será que isso realmente vai me fazer bem? Que reflete sobre as questões da vida, que reflete como eu posso melhorar, como eu posso avançar, como eu posso
melhorar a minha postura, as minhas ações perante essa pessoa, para que eu não a magoe, para que a gente possa ter uma melhor relação, né? Tem que pensar, meu povo, tem que pensar. E no grupo, a coragem de leitura, a coragem de ser imperfeito, nós fazemos a leitura terapêutica, que é diferente da leitura que outros grupos fazem, outros modos de leitura fazem, de ler o capítulo inteiro e depois ler o outro, e depois ler o outro e o outro. Não é assim que a leitura terapêutica funciona. A leitura terapêutica é a gente fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. É trazer o conteúdo, o conhecimento que está na ferramenta livro, porque ele não acaba em si mesmo. A gente olha, lê, traz para a nossa vida. No grupo, a gente compartilha as nossas reflexões, as nossas experiências, e a gente faz as trocas, né, de vivências ali, e a gente cria vínculo, a gente cria um círculo de confiança. Quando você ouve outra pessoa falando sobre algo que você está vivendo, por exemplo, você se identifica com aquela outra pessoa ali e você ganha repertório para você lidar com as suas próprias emoções. Sabia, gente? Isso é incrível, a ciência comprova isso e é maravilhoso. A leitura terapêutica, ela serve para isso. Por que ler em grupo é diferente de ler sozinho, individualmente, né? Porque em grupo você tem essa oportunidade de crescimento pessoal, aumentar o seu autoconhecimento, né? Você sentir, olhar para o outro e perceber que o outro agiu de uma outra forma que você nunca tinha imaginado. Que você e o outro está falando como ele está se sentindo sobre a mesma situação que talvez você já tenha passado ou esteja passando, e aquilo te traz insights de como você pode viver a sua vida, os seus relacionamentos, as situações que você está vivendo de uma outra forma, com uma nova perspectiva. Isso é enriquecedor demais. Quando a gente está em grupo, e eu atuo nos grupos desde 2019, nesse formato aqui, né, que a gente está fazendo com a leitura terapêutica, né, que também envolve a escrita terapêutica, o quanto eu criei vínculos com as pessoas. Porque esse também é um dos meus valores inegociáveis, que a gente estava falando disso, né? Eu gosto de pessoas. Eu gosto de conversar, de criar vínculos, de criar conexões profundas com as pessoas. Eu saio do raso. As pessoas que estão sempre aqui no raso, para mim não me causam interesse. Agora, aquelas pessoas que você senta, toma um café e quer continuar ali, e começa a falar, e conversar, e se aprofundar, e é gostoso, e você dá várias risadas. O Clube do Livro é isso. A gente não fica ali, tipo, fazendo terapia, né? Psicanálise. Ai, meu Deus, é uma coisa difícil demais. Não, a gente dá risada, a gente ri de nós mesmas. A gente lê, nossa, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Isso aí me lembrou uma situação. Cara, preciso contar para vocês. E aí a gente cria uma amizade, um vínculo, um círculo de confiança para a gente se abrir, para a gente desestressar, diminuir a ansiedade e o estresse. Os grupos de leitura, eles se tornam apoiadores emocionais. A gente quer que chegue logo o dia para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente rir das nossas próprias questões, né? Gostamos de um abraço apertado, com certeza. O grupo de leitura, ele vai acontecer sobre esse livro, né, Coragem de Ser Imperfeito, em 5 encontros. Tá? Vão ser 5 encontros de 1h30 a 2 horas. E lá dentro eu uso técnicas de leitura terapêutica
para que a gente tenha um melhor aproveitamento ali daquele círculo, né? De tudo que vai reverberando ali, porque os grupos eles transbordam o livro. É muito mais que você ler sozinha em casa ali e tal, que é gostoso também, é terapêutico também, mas quando você senta em grupo, em roda, é aí que a magia acontece. A gente compartilha, a gente troca, a gente se ajuda, a gente se apoia. E aí a gente fica o quê? Mais relaxada. A gente se sente acolhida, a gente se sente valorizada, a gente se sente ouvida. Quantas vezes você não se sentiu ouvida por outras pessoas? Quantas vezes, né? Então, ali no grupo de leitura tem esse espaço de acolhimento, de diversão, de gargalhadas e de conhecimento e de descobrimento, porque a gente vai se descobrindo como se fôssemos uma cebola, né? Tirando as camadas da gente, se aceitando como a gente é, e aí a gente sabendo quem a gente ganha autoconfiança, né? Para agir no mundo, para sermos quem nós somos de verdade. E isso, a Brené Brown fala muito em A Coragem de Ser Imperfeito. Quero que vocês coloquem aí quais as dúvidas que vocês têm sobre o clube de leitura. Quem quiser participar, o link está na bio aqui do meu Instagram, tá em lá. Grupo de leitura Coragem de Ser Imperfeito. É só clicar lá que vai te levar pro pagamento, para a página de vendas, tá? Deixa eu ver. O valor do clube é R$ 197 e você pode dividir em até 5 vezes de R$ 42,90. Cada encontro tem 2 horas, de 1h30 a 2 horas de duração. Então, se são 5, vamos colocar aí, são 10 horas que você vai estar comigo e com as outras companheiras, né? Dando risadas, lendo, conversando, falando, trocando, né? Um momento que você vai estar criando conexão social. Eu sou tão apaixonada, vocês conseguem ver na minha cara, né? Eu amo os livros, amo as pessoas, adoro grupos, né? E adoro essas trocas maravilhosas que a gente faz. Beleza, gente? Então, só recapitulando o que a gente viu aqui nessa live, né? Nós vimos conteúdos práticos para a gente aplicar na nossa vida, né? Práticas da gratidão, como é que estabelece limites, né? O que significa viver com ousadia, ser mais autêntico para você ousar ser quem você é, nessa arena da vida, usando palavras da Brené Brown, né? O que é abraçar sua vulnerabilidade, né? Os seus erros, os seus medos, né? Como é que a gente faz isso e a gente cria conexões mais profundas. Falamos do próximo grupo de leitura e eu quero perguntar mais uma coisa aqui para vocês. Coloquem aqui para mim as dúvidas que vocês tiverem. Quais são os benefícios de se ler em grupo? Primeiro, é a redução do estresse e da ansiedade. Começa por aí. A melhora da empatia e compreensão emocional, ou seja, você se identifica com a outra pessoa, ganha repertório para lidar com as suas próprias emoções e situações. Não sei se vocês compreendem isso muito bem. Se não, coloca aqui para mim, tá? E aí você tem exploração dos seus sentimentos, ou seja, o primeirinho passo que a gente tem que dar para solucionar as nossas questões é a gente identificar qual emoção eu estou sentindo neste momento. Qual é? É medo? É raiva? Aí vem o filme Divertidamente. Quem já viu o filme Divertidamente? Coloca aí para mim. Gostou? O 2. Teve 1 e teve o 2, né? Então, é raiva, é medo, é nojo, é alegria,
É vergonha? É ansiedade? Qual emoção que eu estou sentindo? Ah, tá, identifiquei. Agora eu vou para o segundo passo. Mas o primeiro passo é a identificação, para que você consiga lidar com aquilo conscientemente. E mais um dos benefícios é a conexão social que eu falei aqui para gente, né? Então, todas as sessões, os nossos encontros é com leitura terapêutica. Existem técnicas maravilhosas para a gente, que eu coloco ali nos encontros. E agora eu vou esperar vocês aí. O link tá na bio, tá? O link tá na bio para quem quiser participar. Eu estarei de braços abertos aqui, ó, na minha casa, no meu sofá aqui, esperando vocês. Os encontros são online, né? Às terças-feiras, às 20 horas. Dura entre 1h30 e 2 horas. Então, a gente vai ter 5 encontros para a gente conversar sobre esse moço aqui de uma forma leve, saudável, terapêutica, sem estresse, liberando ansiedade, desabafando, dando boas risadas, criando vínculo com outras pessoas e muitas amizades saem dos grupos de leitura, tá, gente? Então, uma beijoca para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, coloca aqui para mim. E o link para participar do grupo está na minha bio. Um grande beijo e tchau, tchau.